Olá, esse é o Leandro Quilute, e se você chegou agora nesse canal, muito obrigado por você ter vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e se você já é de casa, seja bem-vindo de novo, muito obrigado, deixa aí logo o seu like. E hoje vamos falar sobre momentos que a religião quis atrapalhar a ciência, momentos que a ciência foi ou quase foi barrada por pensamentos e ideologias medonhas. Coisa que a gente tem muito por aqui no Brasil. A religião, ela atrapalhou a evolução da ciência, o crescimento da ciência. Não que eu esteja aqui criticando a religião, mas se a gente for analisar, em alguns momentos bem pontuais da história, a religião sim atrapalhou. Eu não estou criticando aqui a religião sim tem um grande papel na vida de cada um. Lembre-se que a sua religião, em específico, ela não está acima de verdade absoluta de ninguém. O que pode funcionar para você, pode não funcionar para outra pessoa. Mas e se a gente for olhar lá atrás na história, em alguns momentos a religião sim atrapalhou, porque as pessoas levaram em conta que aprenderam com seus pais e avós e não se deram a oportunidade de aprender coisas novas. O experimento, a investigação, é descoberta. E hoje, infelizmente, as pessoas estão ficando cegas com a religião. Elas estão colocando isso acima da ciência e atrapalhando a evolução das pesquisas. Eu já vi muito no Facebook pessoas colocando que o coronavírus é um castigo de Deus. Aí se é a justiça de Deus. Gente, por favor, vamos ter empatia. Pessoas estão morrendo. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido bastante barbaridade aí no Facebook, no Instagram. Comenta aí o que foi que você já viu, que eu quero muito ler, eu quero saber o que é que estão falando por aí. Existem pessoas mal intencionadas que estão espalhando fake news por aí. Fake news até nessa época. Vocês têm ideia do quanto essas pessoas são letais para a sociedade? Elas são criminosas, gente. Se você está compartilhando uma fake news, uma notícia que não tem uma origem científica, que não tem uma origem jornalística, chegar até você, não passa pra frente, não compartilha, fica só entre você, apaga a mensagem, morreu, gente. E antes que eu me chatei mais ainda, bora lá dar uma viagemzinha na história que eu tenho certeza que você vai gostar. E lembre-se, gente, curta, comenta, compartilha, me ajuda aqui, vamos crescer o canal. E essa história de religião e fé junto com a ciência é bem antiga. Ela começou da Babilônia, ela começou na Suméria e no Egito. Praticamente todo médico era sacerdote e todo sacerdote era médico. Até que na Grécia Antiga, os pensadores e os filósofos, eles começaram a perceber que dá para se separar fé e ciência. Começou com Platão e Aristóteles. Eles propagaram que a razão era o principal instrumento para o conhecimento. Aí chegou na Idade Média, que a gente conhece como Idade das Trevas. Não por acaso, né, gente? No século XII, a Igreja Católica era a única que falava a verdade. A dona da verdade absoluta. A Igreja era o centro da verdade, da fé e do conhecimento. Só que no século XVI apareceu um carinha chamado Galileu Galilei, que você já deve ter estudado muito sobre ele. Galileu, ele teve que discordar da própria teoria de que a Terra rodava em torno do Sol e os outros planetas vizinhos também rodavam ao redor do Sol, porque segundo a Igreja, a Terra era o centro do universo. Tudo girava em torno da Terra. Mas isso é até perdoável porque foi uns 500 anos atrás. O que não é perdoável é essa burrice que a gente tem hoje em dia. Com tanta tecnologia, com tanta informação. Ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. Voltando à história, a Santa Inquisição, ela obrigou o Galileu Galilei a se retratar, dizer que era mentira. Tantos anos pesquisando aquilo dali, tantos anos estudando aquilo dali, e o Galileu, ele teve que se contrariar. Porque caso contrário, ou era enforcado, ou era queimado, enfim, ele ia morrer de qualquer jeito ali. Hoje a gente sabe que a Terra não é o centro do universo, a Terra é só um grãozinho de areia no meio da imensidão do universo. Voltando no tempo, no século XVII, 200 anos antes de Darwin, um pesquisador chamado Lucílio Vanini propôs que os homens eram originados dos macacos. Hoje a gente sabe que eles não foram originados dos macacos. A gente tem um ponto em comum sim com os macacos, mas a gente não originou dos macacos. A gente tem ali na história biológica algum ponto em comum, alguma semelhança. Em algum momento, uma parte evoluiu para os macacos e outra parte evoluiu para os homos, Neandertal, sapiens, enfim. Mas a gente não evoluiu necessariamente do macaco, mas sim de um primata bem anterior ao macaco. Mas se você levar em conta, é um pensamento interessante. É uma tese, é uma hipótese que ela poderia ter sido investigada, mas não foi. Ninguém questionava do tipo,
será que é verdade? Vamos pesquisar? Vamos estudar sobre? Condenaram o Lucílio, simplesmente, gente. Mataram o pobre. Anos depois surgiu Darwin, deram ouvidos a ele, deram créditos a ele, por mais que a igreja ainda tenha criticado. Mas ele já tinha provas, experimentos e observações escritos sobre esse assunto de evolução. Ele já tinha como provar, ok. Mas, tipo, você matar um cara só porque falou isso, se hoje a teoria do Darwin ainda ofende certas pessoas, imagina a teoria do Lucílio. Teve outro caso também do Miguel Servet. Ele era um pesquisador espanhol, médico e também astrônomo cientista. Ele estudou circulação pulmonar do ser humano. Todas as veias, as artérias, os tubos, o pulmão. Ele foi um dos pioneiros nesse estudo. Segundo os protestantes daquela época, os seguidores do Calvino, o Miguel Servet era um médico herege. Ele estava querendo saber demais. Que história é essa de estar dissecando corpos humanos? Isso é desrespeitoso. Resumo da história: mataram ele, condenaram ele, fim, encerrou. Ele foi denunciado ao tribunal e foi condenado à fogueira. O jovem médico chamado Ignaz Selmelvis, enfim, também desculpa aí a pronúncia, gente. Ele começou a se perguntar por que morriam muitas mulheres na hora do parto, que havia de errado. Então, investigando, observando, porque ciência é também observação. Ele acabou chegando à conclusão de que médicos que não lavavam sua roupa, sua vestimenta, deixavam ensanguentada, casos que atendia antes, cientes dos próximos, acabavam adoecendo e morrendo. Então, Ignaz chegou à conclusão de que pacientes podem morrer infeccionados com as bactérias do sangue que existem nos uniformes dos médicos. Mas pra que o Ignaz vai falar isso, gente? Cara, tu tem que lavar essa tua roupa, tá suja de sangue. Eles se sentiram desrespeitados, até porque naquela época, no século XIX, o médico que tinha a roupa toda ensanguentada era um médico para ser respeitado, era um médico trabalhador, um médico que já tinha experiência com medicina, com saúde pública. Resumo da história: internaram ele no manicômio, ele morreu lá dentro. E há boatos de que ele ainda apanhou lá no manicômio. Tá, que nesse caso não tem muito a ver com religião, mas se você levar em conta quantas pessoas foram prejudicadas na história por ignorância, por ideologia, gente, imagina o quanto a humanidade já não perdeu, quanto pesquisadores e cientistas a gente abandonou, a gente desprezou. Aqui no Brasil aconteceu coisas semelhantes. Na ditadura, que durou entre 64 e 85, vários médicos foram presos e executados porque não concordavam com a postura do governo. Quem discordasse com o governo era executado. Gente, matavam médicos há 50 anos atrás aqui no Brasil. Vocês têm ideia do absurdo? Há 2 anos atrás, os médicos de Cuba, do programa Mais Médicos, foram praticamente enxotados aqui do Brasil. Eles saíram sob vaias. As pessoas ficaram loucas. A burrice, a ignorância, a ideologia, as fake news estão tomando de conta do nosso Brasil. Uns casos desse que eu citei aqui, tá aqui embaixo no vídeo, pode conferir. Se você tá tão indignado quanto eu, deixa aí o seu comentário, dá o seu like, compartilha para mais vídeos, compartilha para mais pessoas verem. Eu tô muito feliz com esse vídeo, com o resultado desse roteiro, com o resultado desse roteiro, da pesquisa, descobri coisas que eu realmente não sabia. Então é muito importante a gente estudar a história para não cometer os mesmos erros que a gente está cometendo agora no presente, né, gente? Um país que não tem memória é um país que não tem futuro. A gente está vivendo uma idade das trevas. E aqui nesse vídeo eu só provo isso. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta, compartilha. Esse é o Leandro Quilucci. Muito obrigado mesmo pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Promete que vai estar aqui no próximo vídeo? Pois eu espero você. Se cuida, gente. Fica em casa. O negócio não tá de brincadeira. A gente vai passar por isso. E até o próximo vídeo. Fui!